a linguagem dos negócios, né? Bolsa nada mais é do que empresas, são ativos reais. Então, por ele ter esse contato com auditoria, que era meio que um segundo emprego dele, ele largou o escritório de contabilidade e foi trabalhar como operador. Então, ele tinha lá os clientes dele, comprava e vendia para os clientes dele e operava para ele também, com um pouquinho de dinheiro que ele tinha. Em uma dessas visitas que ele fez como auditor, ele começou a perceber, puxa, o Estado, né, os controladores das empresas que eu audito sobrevivem de dividendos. Por que eu não posso fazer o mesmo, né? Porque ele via ali os colegas ao lado dele. O mercado financeiro, imagina, desde aquela época, é uma coisa sedutora. Você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Então, naquela época, as informações estavam ali, estavam no pitch. Quem estava ali na bolsa era quem tinha muito dinheiro, tinha as informações. Então, você imagina, era um negócio muito tentador, ainda mais para ele que veio de baixo, que sempre teve essa gana de querer vencer, de nunca mais querer voltar a ser pobre. Foi por isso que ele foi trabalhar na bolsa, isso que ele diz, nunca mais quero voltar a ser pobre, né? Quero dar um futuro digno para minha família. E aí ele começou a ver que no momento de boom, todo mundo ganhava dinheiro, comprava um carro. No dia seguinte, a bolsa caía, o pessoal não tinha dinheiro para comprar a gasolina, para abastecer o carro. Ele falou, não é isso que eu quero para minha vida, eu preciso descobrir um jeito de me dar bem aqui, de trabalhar, enfim, mas eu garantir o meu futuro. Ele não teve nenhum mentor, ele foi descobrindo... Não. Intuitivamente com o trabalho dele de auditor. Né? Então você imagina, né, naquela década de 60, difícil você ter influência de investidores de fora, que já faziam isso, mas não era um mundo globalizado como a gente tem hoje, né? Então, acho que essa experiência dele como auditor, de ver os controladores que o contratavam ganhando dividendos, quer dizer, ele assinava o balanço e via lá os dividendos que os controladores ganhavam por ação. Pô, desgramado, tá ganhando dinheiro pra caramba. Pô, por que ao invés de eu abrir uma empresa, eu já faço isso, eu já compro participações societárias na bolsa. Eu vou me tornar ali um pequeno sócio, quanto mais ações de poucas empresas eu comprar, mais dividendo eu ganho. E é isso que ele fez. E aí ele falou, bom, eu vou colocar isso na prática, vou colocar no papel, eu preciso provar, né, que eu não tô ficando maluco. Isso aqui deve funcionar. Então ele começou a fazer para ele, para alguns clientes que acreditaram nele. E aí ele fez um estudo com uma das empresas que ele auditava, que era a CESP. A de energia? De energia, exatamente. Capital aberto até hoje, né? E ele foi mostrar pro RI, ele falou, fantástico, incrível, não sei o quê, por que você não publica isso? Pegou o trabalho, levou numa corretora, a corretora patrocinou, né, mandou imprimir, pode imprimir, né, e fez o maior sucesso na época, mas depois meio que caiu no esquecimento, porque o mercado tem a memória muito curta. É igual fofoca. Hoje tem uma coisa que tá na moda, amanhã essa ação não tá mais na moda, ninguém mais tá falando disso. Então, é um mercado sedutor, mas se você faz diferente da manada, com disciplina, com paciência, você chega muito longe. Não é rápido. É fácil, é simples, na verdade, mas não é fácil. Porque você tem uma luta, inclusive, fisiológica. Você tá ali, no meio de um monte de gente que aparentemente tá ganhando muito dinheiro, e você tá lá, comprando as mesmas ações, ganhando... Ou seja, literalmente você tem que fugir da sedução. Exatamente. Da sedução do lucro rápido, do resultado rápido. Exatamente. O seu pai, ele já te contou, ele se recorda qual foi a primeira ali ação que ele comprou? Qual foi a primeira empresa que ele acreditou? Ele não lembra, mas o primeiro case dele de sucesso, de ter muitas ações, ele tinha uma meta de ter 100 mil CESP. Ele comprou 100 mil CESP, porque na época pagava centavos, né? Custava centavos e pagava, por exemplo, custava R$1 e pagava 50 centavos de dividendo por ano. Então ele fez a conta, se eu comprar aqui um monte de ação, eu vou ganhar 50 centavos por ano e em 2 anos eu já praticamente paguei todo o meu investimento e o resto é só dividendo. Então ele foi fazendo isso, e aí foi aumentando o leque de ações dele, foi de pouquinho em pouquinho, conquistando outros clientes também de longo prazo. E foi isso. O resto é história, né? O tempo fez o seu papel. Fez história. A matemágica, que eu gosto de falar. A galera, para vocês terem uma ideia, o pai da Luísa, que é o Sr. Luiz Barsi, ele tem hoje dividendos que rendem para ele diariamente R$1 milhão. Isso foi impactante, hein? R$1 milhão por dia. Foi... É o que ele recebe de dividendos de tudo aquilo que lá atrás ele começou e até hoje ele continua investindo. E aí, imagina fazer uma renda de R$1 milhão. Imagina. Todo dia.
Então daqui 60 dias você tem 60 milhões de reais. É muita coisa. Engraçado, né? Todo mundo quer R$1 milhão por dia, mas ninguém quer fazer o sacrifício de fazer o que ele fez pra chegar onde ele chegou e alcançar R$1 milhão por dia. As pessoas só veem o resultado. A história conta que por anos e anos, seu pai reinvestia tudo que ganhava, é verdade? Tudo que ganhava. E Não esses comprava nada de supérfluo, só colocando dinheiro de volta. Esses 360 milhões que ele ganhou na bolsa, ele reinvestiu, ele não gastou nada, porque ele continua trabalhando, ele tá em alguns conselhos, enfim. Caramba. Então ele ainda sobrevive do trabalho dele, com 83 anos, e reinveste praticamente tudo que ele ganha em dividendos. Luiz, eu Continua vi fazendo a mesma coisa. A hora que o Kaique fez a pergunta, né, Quantos do filhos primo. ele tem? Comigo, sim. Sou a raspinha do tacho. Ele continua reinvestindo, tem muita gente Não. pra admitir. Seis com a minha mãe. 6 com a minha mãe. Eu até brinco com ele. Falei, pai, você tá com 4 bi, são 6 herdeiros. Você precisa trabalhar um pouquinho mais aí pra... Pra fazer pelo menos 1 bilhão para por- cada um. é, Tem um que bilhão ser por cabeça. pra cada. A hora que o Kaique fez a pergunta ali no primo, aí você ficou olhando pro seu pai, assim, você achou que ele ia contar aquilo? Como que foi? Eu não achei que ele ia comentar aquilo. Que Que ele foi falando. ele geralmente é mais comedido, enfim, porque o pessoal assusta, né? Mano, É um assusta? susto bom, é um susto Mas bom. posso falar, foi muito legal ter contado. Foi demais, Cara, aquilo demais. gerou uma repercussão incrível, motivadora. É uma O seu pai, inspiração. ele é zero arrogância. Zero. Ele é 100% motivação. Uma coisa assim, cara... A vontade que dá é de pegar o seu Luiz, botar na mesa e falar, seu Luiz, eu quero ficar 3 dias ouvindo suas histórias. E a gente precisa desses exemplos, né, Cariane? Claro. Esses exemplos de pessoas que conquistaram, que chegaram lá, serem pessoas boas. É. A gente falta exemplos, né? No podcast do primo, né, o Mauricião, pra você ter uma ideia, né? O cara começou a calcular tudo o que o senhor Luiz Barsi poderia comprar por dia. Ah, não sei quantas Land Rover, não sei quantos barcos, não sei quantos isso, tal, tudo. Aí ele virou e falou assim, tá, mas isso não é uma prioridade pra mim. Exatamente. A minha Comprar essas carteira. coisas não é uma prioridade pra mim. Prioridade pra mim é cuidar e investir na minha carteira. Não sei quantos iPhones, não sei quantas Aí entradas eu- pra Disney. É, bem isso. Ah, é fascinante, é fascinante. É o que faz ele feliz, né? Então, E Luiz, como que ele foi construindo essa sua cabeça? No sentido de, ele te dava ação, não te dava ação, ele deu alguma coisa pra você, não deu? Como é que foi a sua infância num círculo familiar milionário, mas apesar de você pertencer a uma família milionária, o seu pai deixa muito claro o quanto ele valoriza o centavo. exatamente. Como é que você construiu, vamos dizer assim, como é que foi a sua educação infantil? Porque o que acontece? Pais ausentes, dinheiro no bolso do filho, né? A compensação. É. Então, o pai que trabalha muito, o que ele faz? Ah, filha, eu tô te pagando uma viagem pra Disney. Olha, filha, esse anel de diamante. Ah, fez 18 anos, tá aqui seu Porsche. É uma forma do pai reduzir o remorso pela ausência por trabalhar muito. Isso é muito normal. É verdade. Mas isso não combina com seu pai. Não. Combina com seu pai é tentar fazer dos filhos um legado parecido com ele. Eu tô enganado ou é verdade? Não, é verdade. É engraçado que assim, eu sou filha do segundo casamento. Então eu sinto que comigo ele tentou meio que reparar os erros também que ele teve como pai no passado, né? Então imagina, quando ele foi pai muito jovem, com 20 e poucos anos, se separou também muito jovem, os filhos eram crianças. Então ele não teve um contato muito próximo, eu acho que ele não teve também a oportunidade, a chance de naquela... Ele provia para a família, enfim, era presente, mas não teve esse contato de dia a dia, de ser pai, né? Então, Pai separado nunca é igual. Exatamente, não é a mesma Eu tenho coisa. Exatamente. Então, com a minha mãe, eles não são casados, mas se uniram, né? E falaram, não, eu quero fazer a diferença, eu quero morar junto, vamos pro interior, porque lá a gente consegue ter uma criação assim, brincar na rua, eu quero isso, eu quero uma simplicidade para minha filha, né? Então a gente mudou pro interior de São Paulo, Mariporã, não tão longe assim, 60 quilômetros de São Paulo, na zona norte de São Paulo. E eu tive uma infância muito simples. Eu não fazia a menor ideia que meu pai era bilionário, por exemplo, até a faculdade. Caramba. Até eu voltar para São Paulo. Eu não fazia a Sério? menor ideia, sério. Seu pai tinha vida de interior, Vida de interior. sem mansão, sem helicóptero, sem, carro a gente importado. morava num sítio. A gente morava num sítio em Mariporã. Valores, né? Valores. Vida muito simples de verdade, vida muito simples. E escola normal, ninguém sabia quem meu pai era, sempre muito, né, low profile. Enfim, quem conhecia, acho que até o patrimônio as pessoas não sabiam muito o que ele tinha, né?
mais pessoas do mercado mesmo, que trabalhavam, né? E é um mundo muito restrito. Até 2018 a gente tinha 500 mil investidores, quer dizer, Ninguém. nada da população, né? Então ninguém conhecia. E a primeira vez que eu tive contato mesmo de ter ações no meu nome foi com 14 anos. Em 2008, que eu estava enchendo o saco para ter uma mesada. Então é aquela fase adolescente que você quer o tênis, estava na moda do Nike Shots, não sei o quê. Queria, pedia, nada de me dar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu vou te dar X ações da Ultrapar, se não me engano, na época eram 60 mil ações da Ultrapar, que é Posto Ipiranga. Essas ações vão te pagar o equivalente a R$300 por mês. Essa vai ser a sua mesada. Mas é o seguinte, você saiba que se você pegar esse dinheiro, e eu já tinha alguma noção de bolsa, né? Porque desde criança a gente viajar, a gente tirava foto em frente, a bolsa de Portugal, a bolsa de não sei da onde. Era a paixão dele. Era a paixão dele. Então, acho que ele encontrou uma maneira ali de meio que tornar o hobby dele, porque hoje ações para ele é um hobby. Ele fala que vai tricotar, não fala que vai trabalhar. Ele encontrou um meio ali de me estimular a gostar desse assunto, né? Então, nunca foi uma coisa, você vai trabalhar com isso, você vai fazer economia, você vai seguir meu caminho, nunca. Então, ele me deu essas 60 mil ações. Isso aqui vai te dar os R$300 por mês. Mas você não quer? Olha, vem cá com o papai, vamos lá no escritório, com esses R$300 você compra isso, né? E sempre me incentivando. Então, final de semana a gente ia viajar. Mentira, não era para viajar. Ele escolhia as empresas que ele queria conhecer. Vamos para Curitiba. Papai quer conhecer uma empresa lá em Curitiba. Então, era o nosso hobby, conhecer empresas, ir em reuniões. E eu ficava fascinada. Ele era sócio. Que ele era sócio, ou que queria se tornar sócio, né? Porque Mó golpe na mulher. Vamos passear pra Curitiba. Mulher achando que ia lá chegar a cair na empresa, entendeu? Pra trabalhar. Exatamente. É o parque de diversões Então, a minha dele. mãe super acostumada também, já sabia qual empresa você quer visitar. Tá querendo ir pra tal lugar? Deixa eu ver que empresa que tem fábrica lá. Caramba. Então, era uma coisa super normal, assim, de hobby da nossa família. E eu acabei me apaixonando. E eu comecei a descobrir, poxa, se ninguém abastece no posto Ipiranga, a empresa não vai dar lucro. Se não der lucro, não tem dividendo. Se não tiver dividendo, não tem mesada. Não, então, pessoal, quem na família abastecesse sem ser no posto Ipiranga, eu cortava relações, entendeu? Que legal, cara. É justo. Então, é legal, né? Porque você intuitivamente começa a pensar, lucro não é uma coisa ruim. Né? Empresas geram empregos, né? Gira a roda da economia, né? Então, eu aprendi isso desde muito, muito cedo, a cuidar financeiramente das minhas finanças. E me apaixonei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí, falei, pai, vou seguir seus passos, vou fazer economia, quero fazer contabilidade. E foi o que eu fiz. E aí, um belo dia, em 2012, andando na rua, eu vejo meu pai, Lírio Parisotto, que também é um outro amigo e grande investidor, e Guilherme Afonso Ferreira, também outro bilionário da Bolsa. Os três lá, os bilionários da Bolsa. Eu peguei a revista e falei, não é possível. Meu pai, na verdade, quem viu foi uma amiga minha que estava comigo. Lu, não é seu pai? Eu falei, meu Deus, é o meu pai. E aí, nossa, no dia seguinte... Tá de brincadeira que ele escondia o jogo até pra família. Juro por Deus. Ninguém sabia que era. A minha mãe sabia que ele era bilionário e tal, mas eu não sabia. Meu pai não me dava um Nike Shox. Não me dá, não. Bilionário não me dava um Nike Shox. Primeira coisa que eu pensei, desgramado. pai, R$300. Pai, não ia fazer falta. Juro, não ia fazer falta. Imagina, você abre a revista, Maurício, tá lá seu pai, os bilionários da Bolsa, e falou, mano, eu só queria 300 conto de mesada, cara. Tá o Celção assim, ó, eu esperando alguma coisa. Renato, cara. Não Caraca, essa foi a criação que você teve. Essa foi a criação que eu tive. E nesse dia eu falei, meu Deus. Mas quer dizer, eu admirei muito meu pai por isso, porque imagina a dificuldade de você ter tanto dinheiro e você criar filhos na simplicidade. Né? É muito difícil de você se perder, de você não querer dar tudo que você não pôde ter na sua infância. Né? Então eu acho que o maior mérito dele foi ter sido pai e ter tido uma segunda chance de ter sido meu pai aí pra... Sou muito grata a ele por essas 60 mil ações da Ultrapar que me fizeram apaixonar pelo mercado, né? Então, Você ainda tem essas ações? Não tenho mais. Troquei por outras. Mas foi ali Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, logicamente. Ele também trocou, viu, né? Em minha defesa, eu segui o mestre, tá? Ele também não tem mais Ultrapar na carteira, então... E quando começou, Luiz, essa questão de você espalhar o legado dele, de você falar, de você representar ele, de você repassar todo o ensinamento dele, não guardar só pra você. Vamos lá, né? Aí eu me formei na faculdade, enfim, comecei estagiando na corretora que ele ficava. Ele não trabalhava mais na corretora, mas ele tinha lá um lugarzinho para ele, o assessor que atendia ele, né? Ele era meio que um cliente VIP, vamos dizer assim.
E aí eu falei, pô, eu quero estagiar na corretora que o senhor fica, porque ali nos momentos do almoço e tal, enquanto eu não tô fazendo nada, eu vou colar no senhor e vou sugar o seu cérebro, eu quero aprender tudo que eu posso com o senhor. E aí, engraçado, né, que os meus amigos da faculdade, quando descobriram que meu pai era bilionário, pô, mas o que você tá fazendo aqui no Mackenzie? Você tinha que estar em Harvard. E eu falava, amigo, Harvard não tem Luiz Barsi. Exato, tá louco. Pessoas que pagariam pra sentar de graça do lado do meu pai. Tudo. E eu sou filha dele, quero trabalhar no mercado e não vou aprender. Harvard tem, sei lá, 300 anos, vai poder esperar mais 10, 20 anos, quando meu pai não tiver. Meu pai não tem 20 anos, 30, se Deus quiser vai ter, né? Mas eu não sei, né? Meu pai já tinha 70 anos, então eu falei, não, eu vou ficar aqui, vou aprender tudo que eu puder. E ele foi generoso e paciente contigo? Muito paciente. Muito paciente. E de confiar, né? Porque imagina, na geração dele, não era normal a menina caçula que iria, né, tomar conta das coisas.